Eu queria começar com uma pergunta a vocês. Será que existem cristãos mais espirituais do que os outros? Será que existem pessoas dignas de serem seguidas? Pessoas que possuem alguma ligação mais especial, mais direta com Deus? Ou melhor, que diferença há entre as pessoas que são verdadeiramente convertidas? Existe alguma diferença entre um cristão e outro? Por exemplo, eu frequentei há muito tempo atrás uma igreja onde ao fim de cada culto, o pastor e alguns outros irmãos iam orar pelas pessoas. E formava-se diante do pastor principal uma fila quilométrica. Muitas pessoas ficavam ali para receber a oração daquele homem. Enquanto aos outros irmãos, poucas pessoas ficavam ali para receber a oração deles. Normalmente eram aqueles irmãos que queriam ir embora rápido, então eles já iam para a menor fila e recebe a oração e vai embora. Eu ficava nesses irmãos aqui mais rapidinho. Mas o ponto é, se eu pedisse para eles, para aquela congregação, vocês creem que existem cristãos que são mais especiais, mais espirituais, que possuem alguma unção diferenciada? Até pode ser que eles me respondessem não, que todos somos cristãos, todos somos iguais, todos compartilhamos do mesmo Espírito. Mas por mais que eles digam isso, a maneira deles viverem, a maneira que eles demonstram o seu cristianismo, falam para nós que de fato eles não pensam assim. Eles pensam sim que existem cristãos que possuem um poder especial, que a oração dele é mais poderosa que a oração do outro, que pedindo para o irmão orar por alguma necessidade dele, Deus vai atender o pedido porque aquela pessoa está pedindo. Mas será que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia dá respaldo? E existe muito isso no meio evangélico, irmãos. Existe muito. Pessoas que compartilham do título de apóstolo, de profeta, né? Pessoas que levam multidões a estádios para ouvir aquela pessoa falar. E as pessoas vão lá não para ouvir uma exposição do texto bíblico, mas vão para ouvir as palavras e as ideias daquela pessoa. Em outras religiões também existem os gurus, os guias espirituais. Em outras existe a figura do Papa, uma pessoa separada, maior do que os outros, que possui um suposto relacionamento com Deus. Ele é o único intérprete autorizado por Deus. Mas o que a Bíblia fala? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse assunto? E hoje nós vamos ver um texto que vai nos falar sobre as diferenças das pessoas dentro do povo cristão. Seriam diferenças em termos espirituais? Que tipo de diferença que há entre um cristão e outro? É isso que nós vamos ver hoje na primeira epístola de João. Então você abre a sua Bíblia no índice, vai lá no índice, procura lá no Novo Testamento, primeira epístola de João, veja a página, você chega mais rapidamente até o livro. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, dos versos 12 a 14. Primeira epístola de João, capítulo 2, dos versículos de 12 a 14. Então acompanhe comigo a leitura. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós,
e tendes vencido o maligno. Vamos orar pedindo direção de Deus para o nosso culto de hoje. Pai amado, nós pedimos a Tua direção aqui essa noite, Deus, que o Senhor possa estar falando a nós através da Tua palavra, que o Senhor venha com poder, Senhor, para transformar as nossas vidas através dos ensinamentos bíblicos e que possamos nos submeter à Tua palavra de maneira humilde, Senhor, reconhecendo o Teu imenso poder e que Tu é o nosso Criador e Tu sabe o que é melhor para nós, Pai. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Irmãos, se você já está acompanhando os estudos aqui, a primeira epístola de João, você deve ter reparado que João saiu totalmente do assunto da epístola, do combate aos falsos mestres, aos falsos ensinos. O que João faz aqui é uma digressão. O que isso significa? Ele sai totalmente do assunto, dá uma parada abrupta no que ele estava falando para falar de uma coisa que ele até então não tinha tocado. E ele vai fazer isso por duas vezes. Ele vai fazer nesse texto de hoje e no próximo texto, a partir do versículo 15. Então o apóstolo vai sair completamente do tema que ele tem tratado para falar aqui de outra coisa. E João, ele dividiu aqui os seus leitores aqui nesse texto. Ele faz uma divisão das pessoas para a qual ele escreve, para a congregação que ele estava escrevendo. Uma congregação, uma igreja que era muito querida por ele. E eles todos como crentes no Senhor Jesus. Ele está escrevendo para cristãos, para crentes que querem receber o ensinamento do apóstolo. E ele divide esses crentes em 3 grupos diferentes. Um grupo ele chama de filhinhos, o outro grupo ele chama de pais e o outro de jovens. E a cada um desses grupos ele dirige as suas palavras em 2 momentos diferentes aqui no texto. E ao ler esses versículos, o que deixa a impressão para nós, numa leitura superficial e rápida, é uma diferença de idades físicas, numa família, pais, jovens, filhinhos, Mas o apóstolo, ele está se dirigindo a diferentes estágios de desenvolvimento espiritual. Ele faz uma comparação, porque a família de Deus, como toda família humana, ele possui membros com maturidade diferente. Uma família, o filhinho tem uma maturidade diferente dos mais jovens e diferente dos pais. Da mesma forma na igreja, pessoas têm mais maturidade do que outras. Então os filhinhos aqui são os recém-convertidos em Cristo. São aqueles que acabaram de conhecer o Evangelho, que estão aprendendo, que acabaram de se converter. Os jovens são os cristãos mais desenvolvidos, mais fortes. São cristãos que já colecionam algumas vitórias em suas lutas espirituais. Enquanto os pais são os que possuem já uma profundidade, uma estabilidade, que são consequências de uma experiência cristã de muitos anos, uma experiência já amadurecida. Então, meu propósito hoje aqui, irmãos, com essa mensagem, é mostrar que não existem cristãos super espirituais, mas sim cristãos mais maduros do que os outros na fé. Meu outro propósito é analisar junto aqui a mensagem individual para cada um dos grupos e tentar identificar qual grupo eu me encontro, onde eu estou nesse processo de maturidade cristã. E é de extrema importância que eu me identifique com pelo menos um dos grupos, porque todo cristão verdadeiro, ele vai pertencer a uma dessas categorias. Então a primeira mensagem ele dirige aqui para os filhinhos, os novos convertidos, que é ali no verso 12 e no verso 14, primeira parte. Ele diz ali: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Agora lá no verso 14, primeira parte: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Irmãos, enquanto a língua portuguesa nos traz os 2 termos aqui, filhinhos, traduzidos na mesma palavra, na versão, no texto original, no grego, o apóstolo João usa 2 termos diferentes aqui para filhinhos. No verso 12, ele usa a palavra grega teknion, que possui uma ideia de associação natural, hereditária, entre a criança e o seu pai.
Essa é a primeira palavra ali para filhinhos. No Novo Testamento ela é bastante traduzida e usada como uma forma gentil do mestre tratar o seu discípulo, de chamar de filhinhos, uma associação de forma de pai e filho, forma hereditária. Já no verso 14, o apóstolo João usa outra palavra no grego, ele usa paidion, que é uma palavra que possui uma ideia de um menor de idade que está sobre a disciplina, sobre os cuidados de uma outra pessoa maior, uma outra pessoa mais madura. Então é uma palavra diferente por causa da ênfase. Enquanto paidion é uma ênfase na subordinação, teknion é uma ênfase no parentesco. Mas qual que é a importância disso para o meu entendimento do texto? Você pode estar se perguntando. Levando em conta que no português não houve a necessidade, eu acho que nem há uma palavra que pudesse trazer essa ideia na nossa língua, de fato não há nenhum grande problema você não saber essas informações, mas pense só como a nossa compreensão ela pode ser enriquecida por isso. Quando a gente conhece os termos na língua original, a gente percebe que a intenção do apóstolo em usar palavras diferentes para o mesmo grupo, o mesmo alvo que ele estava se referindo, era o quê? Que aquela pessoa que se converte, ela se torna filho de Deus, num sentido tanto de associação, de parentesco, de pai e filho, quanto também num sentido de subordinação, de estar debaixo do ensino daquele pai, de estar debaixo da disciplina desse pai. Então, olha só, a expressão torna um grande contexto, um contexto bem maior, mais amplo. Fica melhor de a gente compreender o que significa conhecer o Pai. Quem é esse Pai? Deus se tornou nosso Pai como Pai de fato, como nós herdeiros, como nós sendo ligados diretamente a esse parentesco com Deus, agora como filhos, e também no sentido de estar debaixo da autoridade desse Pai, e não como um filho que não se submete à autoridade do seu pai, um filho rebelde, sim um filho obediente a esse Deus. Então, passando por isso, quando alguém se converte, irmãos, ao cristianismo, é o que as escrituras chamam de novo nascimento, novo nascimento. A pessoa nasce do alto, nasce da parte de Deus, torna-se assim filha de Deus. Então, nesse exato momento, instantaneamente, quando a pessoa se converte, os seus pecados são perdoados. Os seus pecados foram e continuam sendo perdoados por causa do seu nome, é o que diz aí o versículo. Então, por causa do nome de Cristo, que o apóstolo João já tinha dito lá no início desse mesmo capítulo, que Cristo é o nosso advogado e a nossa propiciação pelos nossos pecados. Também é dito por João nesse texto que os novos convertidos conhecem o Pai. Então, literalmente, o apóstolo João diz que este grupo de crentes, o grupo dos filhinhos, conhecem a Deus, reconhecem a Deus como sendo o seu Pai. O perdão dos pecados e a comunhão com Deus são as primeiras experiências conscientes de qualquer cristão recém-nascido, recém-convertido. Aquela imensa alegria sentida ao perceber, ao descobrir que todos os seus pecados, por causa de Cristo, e a consequente comunhão com esse Deus, que é trazida através do habitar do Espírito nas nossas vidas, quando nesse momento de que traz a consciência disso, que nós somos adotados por Deus como filho, neste momento nós desfrutamos de uma imensa alegria, saber que nós recebemos o perdão, que nós somos filhos de Deus, Todos os convertidos passam por esse momento de imensa alegria. E certamente nós, irmãos, quando aprendemos com esse texto, nós vamos nos questionar: onde eu me encontro no meio dessas categorias? Será que eu já passei por esse estágio? Será que eu já desfrutei desse estágio inicial? Será que eu sou um novo convertido? Será que eu sou um jovem na fé? Sou alguém já maduro?
É natural e importante a gente se questionar disso. Mas eu quero dizer que o importante mesmo é passarmos por essa fase inicial, pelo novo nascimento. Isso é o que realmente importa. No fim das contas, o que importa é se eu recebi ou não o perdão de Deus dos meus pecados. E a boa notícia é que, por menor que seja a nossa fé, por mais deficiente que ela seja, se ela for depositada em Cristo e unicamente nele, ela é suficiente para nos salvar e para nos fazer um novo convertido. É suficiente para me proporcionar o novo nascimento. E quando eu deposito essa fé no lugar certo, aí eu descubro que essa fé sequer era minha, mas que era um dom de Deus, que foi me dada pela graça de Deus. Então nisso reside a alegria imensa de receber perdão dos meus pecados, sem merecimento nenhum meu, mas unicamente pela misericórdia e pela graça e amor do Pai. Quando eu tenho noção disso, da grandiosa graça de Deus, quando me cai ao meu coração essa verdade de que eu não mereço, que não há nada especial em mim, mas que Deus decidiu, pela sua imensa misericórdia, proporcionar, através de Cristo, perdão e salvação a mim, neste momento, eu sinto imensa alegria. E aí, o resultado dessa imensa alegria é buscar ter comunhão ainda mais com esse Deus maravilhoso. É cada vez mais querer estar perto dele. E a pergunta que eu devo fazer para mim mesmo agora é: eu tenho, será, a convicção do meu pecado? Eu sei, será que eu não sou bom o bastante para merecer a salvação? Que não importa o que eu faça, não importa quantos atos de bondade, não importa o que eu venha fazer de bom nesse mundo, nada vai me trazer méritos ou merecimentos diante de Deus. Será que eu concordo quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Será que eu concordo com ela? Ou ainda acho que há boas pessoas no mundo, que há gente digna de merecer Deus? Se a resposta é sim, eu compreendo isso, então eu sei que eu já passei por essa fase. Ou eu estou passando agora, ou foi recentemente, ou muito tempo atrás, não importa. O que importa é que você foi alcançado por Deus. O alerta fica para que por algum motivo eu analisar a minha vida e ver que eu nunca desfrutei dessa alegria. Eu não tenho esse sentimento. Eu não consigo encontrar alegria em algo que eu não acredito. Esse é o perigo, irmãos. Eu preciso encontrar razão em Cristo ter vindo e morrido naquela cruz. Se eu achar que eu não preciso disso, eu jamais terei me arrependido dos meus pecados. Se você já assistiu o filme O Peregrino, ou se você já leu esse filme, ou o livro, não o filme, você deve lembrar que o personagem cristão, que é o personagem, de todo o livro, ele aparece boa parte do filme carregando um imenso fardo nas costas, Ele aparece carregando, dormindo com o fardo, correndo com aquele fardo, até o momento que ele encontra a cruz. E aí, naquele momento que ele encontra a cruz de Cristo, o fardo sai das costas dele. E aí ele desfruta de um momento de imensa alegria por ter se libertado daquilo. É isso que acontece quando nós nos deparamos com a realidade de que somos maus.
mas que Cristo morreu por nós e não depende de nós, depende de Cristo e da cruz. Talvez você não se lembre de um momento específico que isso aconteceu, um dia exato, em que você desfrutou dessa alegria, pelo perdão, pela comunhão com Deus, mas certamente neste momento você está se alegrando profundamente por tudo que Deus realizou por você através de Cristo. Jesus diz em Mateus 9,12 que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Se nós não acharmos que estamos doentes, nós nunca vamos recorrer ao médico. Se nós não acharmos que temos pecado, que somos pecadores, nós nunca vamos considerar Cristo nas nossas vidas, porque você não precisa ser salvo. Agora, se você se considera um pecador, se alegre em Cristo, encontre alegria em Cristo. Todo aquele que possui convicção da sua condição de condenação eterna por causa das suas transgressões contra um Deus santo, esses sim encontram alegria profunda no perdão proporcionado por Cristo. A última característica que eu quero destacar nesse ponto é que João faz uma analogia entre os níveis de maturidade com os membros de uma família humana, os filhinhos, os jovens e os pais. Eu quero fazer uma aplicação em cima disso. O que separa uma criança de um jovem são os anos de vida. Uma criança não consegue ser criança por muito tempo. Eles vão crescer. Não temos como evitar isso. Muitas vezes nós gostaríamos que os nossos filhos nunca crescessem, que ficasse sempre daquele tamanho, mas nós não podemos fazer isso. Os anos vão passar e eles vão crescer. E eu creio que na família cristã também é inevitável, irmãos. Alguém verdadeiramente convertido, que de fato e de verdade entregou a sua vida para Cristo, ele vai crescer e amadurecer na fé. É semelhante a uma família humana, é uma questão de tempo. Muito me preocupa quando pessoas passam muitos anos dentro de uma igreja que ensina a palavra de Deus e não cresce, e não se desenvolve, não amadurece. Quando isso ocorre, eu tento procurar algumas possibilidades, e eu pensei em pelo menos 3 possibilidades para isso. Ou a igreja não está provendo alimento saudável de fato, não está trazendo o ensino bíblico de verdade, não está pregando a palavra de Deus como deveria, ou a pessoa, na sua vida pessoal, não tem se alimentado de maneira correta, não tem buscado pessoalmente, não tem tentado crescer, não tem orado, não tem buscado a Deus na sua casa, no seu lar, no seu dia a dia. Ou ainda, e a mais preocupante, talvez essa pessoa nunca de fato tenha nascido de novo. Então, irmãos, nós devemos buscar a certeza da salvação por meio da certeza da nossa conversão. E para que a gente possa avaliar, confrontar com as nossas vidas, eu quero trazer aqui 5 maneiras de você saber que é de fato um cristão. E essa lista, ela foi feita não por mim, mas por um grande pastor, teólogo, pregador chamado Jonathan Edwards. Ele diz assim: se você é um verdadeiro cristão, em primeiro lugar você ama a Cristo. Você ama Cristo. É o primeiro desses sinais, uma alta estima por Jesus Cristo. O ponto desse primeiro sinal é que quando o Espírito Santo se move no coração de uma pessoa e acorda ela para a fé e o arrependimento, a sua visão sobre Jesus muda. A pessoa que crê apenas de uma forma intelectual, ela respeita Jesus, mas ela não o reverencia, ela não o exalta. O verdadeiro cristão se deleita em Cristo. Um deleite que é frequentemente evidente na vida dele e contagioso. Esse é um verdadeiro amor por Cristo. Em segundo lugar, ele diz que se você de fato se converteu, você odeia o pecado. Um dos claros sinais de uma obra de Deus é o ódio crescente contra o pecado. Os nossos olhos são abertos de repente para ver o horror
da condição de toda a humanidade. De uma hora para outra você percebe que o mundo está desse jeito por conta do pecado. Onde antes alguém identificava suas próprias fraquezas e falhas, mas sempre tinha uma desculpa na ponta da língua. Eu sou assim por causa disso. Porque meu pai me criou assim. Que isso, porque aquilo, porque eu não tive estudo na infância. Sempre tinha uma justificativa para ser daquele jeito. Hoje, a pessoa enxerga o quão miserável e pecadora ela é. Ela não dá mais desculpa pelas suas falhas, mas ela encontra o pecado dentro dela e luta contra aquilo. Em terceiro lugar, ele diz que se você é um verdadeiro convertido, você ama a palavra de Deus. Você tem amor por ela. O terceiro sinal de uma obra verdadeira é o amor pela Bíblia. Edwards, ele ligou esse amor pela Escritura não simplesmente por uma apreciação literária, por achar que é um livro legal, um livro bacana, mas uma fome e uma sede pela palavra de Deus, que só é dada pelo Espírito Santo. Muitas pessoas respeitam a Bíblia. Ela é conhecida como um livro sagrado, como um texto sagrado, mas poucas pessoas veem a Bíblia como a inerrante palavra de Deus, que o próprio Deus apontou e inspirou para entregar à sua igreja a sua regra de fé e prática, onde o coração de uma pessoa arde de amor e santo respeito pelas Escrituras. Aí é sinal que o Espírito Santo trabalhou. Em quarto lugar, se você de fato se converteu, você ama a verdade. O quarto sinal que marcava a presença de uma verdadeira obra do Espírito era um amor pela verdade e pelas coisas de Deus. Uma consciência e uma reação à verdade divina. Para Jonathan Edwards era um claro sinal de que Deus havia movido no meio do coração da pessoa. Então, se você possui a certeza de que há um Deus, de que Ele é grande, como nós cantamos aqui, se você odeia o pecado, se você crê que o homem possui uma alma imortal e que ele vai dar contas disso, da sua alma a Deus um dia, este é o sinal que o Espírito está operando verdadeira conversão. É crer nessas verdades fundamentais. Jonathan Edwards, com razão, ele notou que o Espírito não leva os crentes ao erro. Portanto, quando a gente ouve notícias de conversão, quer seja de várias pessoas ou individualmente, quando alguém diz que se converteu, nós precisamos ouvir as repercussões e a verdade desse testemunho que ela vai contar a nós. Ele ama mais a verdade, ele ama mais a palavra de Deus, ele ama mais a Deus, ele se compromete com a sã doutrina e deposita sua fé nela. São evidências de uma verdadeira conversão. Em quinto e último lugar, se você de fato se converteu, você ama os crentes. Muitas pessoas que confessam a Cristo perdem o chão nesse ponto final. Eles podem até gostar dos membros da igreja, pode até contribuir de alguma forma para o bem-estar das pessoas, mas não foram cheios pelo Senhor de um santo amor pelos seus companheiros de cristianismo. E assim, a pessoa não serve os outros. A verdadeira conversão vai levar casais estáveis, cercar novos convertidos para discipulá-los. Levará cristãos a dar generosamente a missionários, a outros companheiros cristãos. Irá fazer com que os crentes mais antigos passem tempo instruindo os mais jovens. No final, a forma de cuidar dos irmãos diz muito mais a respeito do nosso testemunho de conversão e do nosso entendimento das Escrituras do que a gente possa imaginar. Verdadeiros cristãos distribuem amor aos seus irmãos como resposta à graça de Deus. E a pergunta final é: você possui essas marcas? Alguma delas? Quais você acha que tem falhado? Onde você acha que precisa progredir, precisa melhorar?
Tome uma decisão, irmãos, hoje, e ore para Deus te ajudar nisso. Se há um ponto que nós não podemos falhar, é nesse. Nos iludir, nos enganar de que somos cristãos, mas não possuirmos as evidências, as marcas de um verdadeiro seguidor de Cristo. Busque e ore por isso, irmão. A segunda mensagem que o apóstolo João nos traz é a mensagem aos pais. Aqui é o grupo dos maduros na fé. Então veja no verso 13, verso 13a, primeira parte. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora no verso 14, a segunda parte. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então o apóstolo João agora vai se dirigir aos pais, que representam os cristãos maduros dentro da congregação, né? As duas experiências de alegria pelo perdão recebido e a comunhão com o Pai já são coisas passadas, foram experiências de muito tempo atrás. Essas pessoas já progrediram bastante em termos de comunhão com Deus. E nas duas vezes que João se refere aqui, se dirige a esses mais maduros, ele fala as mesmas palavras. Pais, eu vos escrevo ou vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Apenas isso. Agora reparem que ele escreve também praticamente a mesma coisa aos filhinhos. No início do verso 14, ele diz ali: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Praticamente igual, né? A questão é que tanto um cristão maduro quanto um cristão recém-convertido, ambos vieram já conhecer a Deus. Os dois conhecem o verdadeiro Deus, o Deus das Escrituras, o único capaz de prover salvação para o homem. Se algum desses não conhecessem o Pai verdadeiramente, ele não poderia nem ser salvo, nem ser um verdadeiro convertido. Ambos conhecem então o verdadeiro Deus, mas o conhecimento de Deus de cada um amadurece com o passar dos anos. João diz que os filhinhos, os novos cristãos, eles conhecem o Pai, mas os cristãos maduros, eles conhecem aquele que existe desde o princípio. Nós poderíamos dizer que no início reconhecemos Deus como nosso Pai, ou seja, a verdade fundamental de que somos criaturas, fomos criados por Deus, que Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai. Reconhecemos que andávamos em rebeldia contra esse Deus Santo, que esse Criador, nós pecamos, estávamos sujeitos à ira de Deus, mas agora nós encontramos salvação no Filho, né? Encontramos em Cristo salvação, depositamos nossa fé única e exclusivamente nele. Esse é o conhecimento básico e fundamental de uma fé cristã genuína. Entretanto, os maduros, aqueles que já estão nessa caminhada por anos, esses possuem um entendimento mais amplo. Eles conhecem o Pai, aquele que existe desde o princípio. Eles conhecem o imutável e eterno Deus, o Deus que não muda, que é para sempre o mesmo. Eles já compreendem que Deus controla toda a história de maneira soberana. Os cristãos maduros, eles conhecem um pouco mais sobre os atributos de Deus. Todo cristão, irmãos, precisa buscar amadurecer a sua fé. Não é opcional, como eu disse anteriormente. Mesmo que você queira permanecer criança para sempre, você não consegue. O tempo passa e quando você dá por conta, você se tornou um adulto. E não se engane pensando que só o pastor deve ser maduro. Nem todos, irmãos, foram chamados para o serviço pastoral, mas todos são chamados para crescer em Cristo. É o que Pedro diz em 2 Pedro 3,18: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para todos. Todos devemos crescer no conhecimento de Deus. Se um dos pontos de uma verdadeira conversão é amar a palavra de Deus, como nós vimos, um dos critérios de uma verdadeira conversão é um amor, um desejo ardente de conhecer a palavra de Deus. Consequentemente, com o passar do tempo, por causa do amor que você possui pela palavra, você vai crescer dia a dia.
com o contato das Escrituras, com a comunhão com o Pai, a maturidade vai chegar. É questão de tempo. Para alguns chega antes, para outros um pouco depois, mas ela vai chegar. E isso é fundamental para a igreja. Cristãos maduros que estejam aptos para fazer novos discípulos. Uma igreja cresce à medida que possui mais cristãos maduros aptos a ensinar aqueles que Deus vai acrescentando no seu meio. Também é importante porque protege a igreja de erros. É impossível nós chegarmos à maturidade sem o conhecimento das Escrituras. O profeta Oséias, ele denunciou que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Quando a igreja despreza ou subestima o ensino sólido e fiel das Escrituras, ela sucumbe diante de muitas novidades, diante de tantos ensinos que são oferecidos nesse mercado religioso. Nós precisamos ser zelosos de doutrina. Nós precisamos reconhecer o que é falso ensino e assim rechaçá-lo. E isso só acontece quando nós temos cristãos maduros. Muitas vezes a gente fica horrorizado com os ensinos que andam oferecendo por aí nas igrejas. A gente vê, nossa, como pode, né? O pessoal não enxerga. Mas por que as pessoas estão no erro? Porque elas desprezam o conhecimento das Escrituras. Nós temos escola bíblica toda quarta-feira. Poucos frequentam o estudo na quarta. Se nós não estivéssemos firmes na sã doutrina, nós poderíamos facilmente sucumbir a algo mais atrativo. Vamos fazer teatro na quarta-feira. Vamos trazer banda gospel tocar na quarta-feira. Vamos fazer um ensino mais light, vamos ver um filme, vamos ter um momento de comunhão, para atrair mais pessoas. E cair no erro. John Stott, ele resumiu em uma frase muito bem o que é ser um cristão maduro. Ele diz assim: de maneira geral, o cristão maduro já está vivendo conscientemente na eternidade. Pense nisso. O cristão maduro é aquele que já vive de maneira consciente na eternidade. Ele sabe que a vida daqui já é uma extensão daquilo que será. Ele não vive com o pé no mundo, um pé nas coisas de Deus. Ele tem firme que tudo que ele faz aqui reflete na eternidade, que a vida dele é contínua até o fim. E da mesma forma que eu fiz antes, eu quero trazer 5 marcas da maturidade cristã. A primeira marca de um cristão maduro é um desejo por alimento sólido. É bom, irmãos, aproveitar o leitinho do Evangelho em todas as refeições, o conteúdo básico. Cristo morreu por nós. Muitos cristãos se orgulham de si mesmo por focar só Jesus importa. A letra mata, não vamos se aprofundar, porque o que importa é Jesus. Aquele leitinho superficial do Evangelho, o básico. Esnobam quando você vem com um ensino mais profundo. Não, mas isso é coisa de homens, teologia, para que teologia? O amor pela doutrina, ele é adquirido com o passar do tempo, mas ele sempre está presente num cristão maduro. E isso a Bíblia nos ensina. O autor de Hebreus, ele repreende os seus leitores por não quererem ensino sólido, por quererem ficar aprendendo as coisas básicas. Ele chama atenção para o crescimento espiritual. Ele diz em Hebreus 5, 11 a 14, ele diz: quanto a isso temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já deveriam ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então o autor de Hebreus está fazendo um alerta: vocês estão a tempo aí, estão ainda precisando do básico. Vocês precisam crescer, vocês precisam aprender coisas mais sólidas
alimento mais profundo, se aprofundem na palavra de Deus. É como uma criança quando está nos primeiros anos de vida, que precisa do alimento batido no liquidificador. Agora, quando uma pessoa que tem 21 anos pede para a mamãe dela alimentar com batatinha amassada, você vai achar estranho. Depois de tanto tempo querendo comidinha esmagada. Você precisa crescer. Você precisa comer costela. Comer tulipa. Pão de homens. Você precisa amadurecer a fé. Segundo lugar, o crente maduro, ele é temperante em seus relacionamentos pessoais. Ser temperante, irmãos, é ser alguém que não se deixa ser dominado pelas emoções. Um crente maduro, ele não fica pessoalmente ofendido de maneira fácil. Um crente maduro entende que quando alguém peca contra ele, há coisas muito maiores em jogo do que seus próprios direitos pessoais, como, por exemplo, a glória de Deus, o relacionamento do outro com Deus. Então ela não se deixa ser ofendida facilmente, ela releva. Ela entende que se uma reação áspera e enérgica com aquela pessoa pode prejudicar o relacionamento dela com Deus. Pode ser que ela não venha mais na igreja por minha causa. Assim age um cristão maduro. Em terceiro, o cristão maduro possui uma mente renovada por Cristo e pelas Escrituras. Pregação de 2 semanas atrás aqui do Adriano. Quando você é um novo convertido, é natural você oscilar com as coisas associadas ao seu antigo estilo de vida. Tinha coisa que você fazia, aos poucos você está aprendendo que não é certo. Então às vezes você oscila, às vezes você sabe, fiz isso, nem sabia que era errado. Isso é normal do novo convertido. Mas à medida que você vai se tornando mais maduro, você vai renovando a sua mente com a mente de Cristo. Renovando a sua mente com a palavra de Deus. Cada vez mais você vai viver de acordo com os pensamentos de Deus e não com os seus pensamentos ou com os pensamentos que o mundo te oferece. Em quarto lugar, um cristão maduro, ele reage com humildade quando percebe que está sendo usado por Deus no ministério. Deus usa pecadores para fazer o seu trabalho, e por uma boa razão. Não há mais ninguém para ele escolher, só existe pecador. Então ele tem que usar pecador para fazer o trabalho dele. E alguns pecadores são usados de maneira que a gente admira. Você aprende um pouco de Spurgeon, um pouco de Jonathan Edwards, um pouco de John Stott. Nossa, Deus usou grandemente muitos homens, mas eles eram pecadores. Um crente maduro, ele sempre vai se sentir humilde por Deus estar usando ele para alcançar uma outra vida, por ensinar, por pregar, por louvar. Ele vai sempre se tratar com humildade, sabendo que Deus usa apesar dele mesmo. Frequentemente, um cristão não maduro, ele tende a inflar o seu ego diante disso. Receber tapinha nas costas, foi boa hoje, hein? Pregação, grandão. Não é à toa que as igrejas estão cheias de gente que estão criando discípulos de si mesmo. Eu faço, eu curo, eu profetizo, eu isso, eu aquilo. Você nada, Deus tudo. É o apóstolo Paulo, grandemente usado, maior autor do Novo Testamento. O que ele dizia sobre ele? Eu sou o maior de todos os pecadores. Eu sou o maior deles. Quinto e último lugar, um cristão maduro, ele sempre vai dar créditos a Deus pelo crescimento espiritual. O nosso mundo, irmãos, é uma arena da idolatria. Os nossos corações, eles são orientados a bajular ou adorar as pessoas. Um crente imaturo, ele luta para quebrar esse hábito na sua vida pessoal. Constantemente transfere a sua adoração das celebridades do mundo para celebridades espirituais. Basta a gente ver o mercado gospel. As pessoas, eu não idolatro nenhum artista, mas estão lá, show da fulano de tal, não sei o que, música gospel, show gospel, tudo gospel. E isso, irmãos, a gente tem
essa prática da idolatria, quer seja colocar o próprio pastor da igreja num pedestal, como um cara extremamente espiritual, né? Um cara que vem com a fila de oração e olha, o pastor é usado, ungido, né? Poderoso a oração do pastor. Ou também uma reverência exagerada por João Calvino, né? Onde muitos escamam para o hipercalvinismo. Ou qualquer outro sintoma. A imaturidade falha em dar créditos devido ao poder de Deus no seu trabalho. 1 Coríntios 3,4 diz que quando alguém, pois, diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Em terceiro e último lugar, irmãos, mais rapidamente para não estender, a mensagem aos jovens. Os jovens que estão caminhando e amadurecendo. Verso 13, segunda parte. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E no verso 14, na última parte, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então chegamos agora à terceira classe de maturidade espiritual dentre os cristãos. São os, segundo o apóstolo João, os jovens. Então entre os imaturos e os maduros, encontram-se esses, os jovens, que pelas palavras do apóstolo aqui na epístola, eles estão envolvidos ativamente na batalha da vida cristã. Os jovens, eles não possuem ainda a maturidade, porque eles ainda não viveram o suficiente. O tempo ainda não trouxe a experiência de conhecer a Deus por meio da vida. Eles conhecem doutrina, eles conhecem as Escrituras, lhes faltando apenas a maturidade que chegará naturalmente com o tempo. Então, em ambas as passagens, João diz que eles têm vencido o maligno. Todo cristão, independentemente do estágio em que se encontra, ele vai ser provado por meio de dificuldades, por meio do sofrimento. O diabo, o maligno, que aqui ele fala sobre ele vai colocar situações para nos provar, para nos tentar, para nos fazer pecar. O mundo também fará isso. E o nosso próprio coração, os nossos desejos egoístas, colocarão também a nossa fé em prova. Se você é um filhinho ainda, talvez você caia muitas vezes. Talvez você peque muitas vezes ainda. Você caia nessas ciladas. Mas os jovens aqui, eles têm vencido. E o versículo 14 nos traz a razão da vitória desses jovens. Porque sois fortes, diz o João ali, e essa força se deve ao fato de que a palavra de Deus permanece em vós. Então esse grupo de pessoas já compreendeu as Escrituras. São aquelas pessoas que possuem na Bíblia a sua única regra de fé e prática. Elas compraram a ideia de que a palavra de Deus é a verdade absoluta e que precisam se submeter a ela, quer isso seja agradável, quer não. Então esses jovens, eles estão amoldando as suas vidas às exigências morais e éticas que a palavra de Deus nos faz. E é interessante que no mais comum de nós vermos é o contrário. As pessoas amoldando Deus às suas vidas e não amoldando as suas vidas a Deus. Um exemplo, eu sei que eu não devo namorar um descrente. Paulo diz em 2 Coríntios 6, 14 e 16, não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter luz e trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários de Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Claramente, não pode ter comunhão desse tipo. Eu não vou me relacionar com descrente. Mas o que eu faço? Ao invés de mudar minha mente pela palavra de Deus, o que ela ensina, crer que isso é o melhor para mim, confiar na palavra de Deus e que Deus vai providenciar, eu faço o oposto. Eu moldo Deus à minha vontade. Então eu vou me relacionar com alguém descrente e vou converter a pessoa. Isso é moldar Deus
a sua vida. É isso, ao invés de ter uma mente moldada pela palavra de Deus. Não é o caso desses jovens, irmãos. Eles sim estavam levando uma vida sob a autoridade da palavra de Deus, buscando santidade, buscando santificação. É também possível que o apóstolo aqui, segundo o contexto da carta, esteja falando que esses jovens estavam vencendo o maligno no sentido dos falsos ensinos, dos falsos mestres, que João está combatendo ao longo dessa epístola. Mas em qualquer um dos casos, nós vemos uma classe de cristãos comprometidos e fortalecidos pela palavra de Deus, buscando uma vida de santidade. Para concluir, irmãos, então nessa abrupta interrupção aqui do raciocínio do apóstolo João, nós podemos ver e aprender um pouco das diferentes níveis de maturidade de cada cristão. Aprender que a Bíblia, ela não coloca cristãos em níveis de espiritualidade diferente, onde uns tenham mais contato com Deus do que outros, mas unicamente numa maturidade de vivência e de conhecimento da palavra de Deus. Então nós devemos desejar e buscar maturidade espiritual, cada vez mais sermos úteis na proclamação do Evangelho, sermos maduros para cada vez mais auxiliar e proteger a nossa igreja local de erros e de falsos ensinos. Que Deus nos ajude, irmãos, e nos conceda cada vez mais desejo de desfrutar da palavra de Deus, da glória de Deus nesse mundo. E como disse John Stott, irmãos, que possamos ser cristãos vivendo conscientemente na eternidade, desde agora. Amém? Vamos orar.